pro meio, lá vem eles, mão direita do Charles, tocou, vai acabar, entrou cruzado de direita, fim de luta! BMF vai pra esse cara, o iluminado, aquele que vence a adversidade, aquele que se entrega de coração, aquele que hoje foi estratégico. Ele sai do octógono pra ir em busca da família, pra ver o filho, pra ver a esposa. Esse que é o cara humano, ele não tá nem aí, tentar impedir, ele passa pela segurança pra ir abraçar a família, abraça o seu bebê, abraça a sua filha. A vitória impressionante desse brasileiro nato, com dificuldade, pobre, com doença, mas ele supera tudo, ele supera a zebra passeia. Ele não é favorito, coisa nenhuma, pra nós sempre será favorito, pra nós o leão é sempre embaçado, o brilho do iluminado sempre chega pra gente. Charles do Bronx, o BMF, Charles do Bronx, o fodão, Elia! Luiz Antônio Cardoso, na luta principal do UFC 326, deu leão embaçado, o iluminado. Charles do Bronx, por decisão unânime, bateu Max Holloway e agora é o primeiro brasileiro a ganhar o cinturão BMF. Me fala da luta, concordou com a pontuação 50-45 dos três árbitros? Diga lá, L.A. Olha, Cezão, não concordei com a pontuação porque para mim o Charles foi muito mais dominante do que um 50-45. Eu marquei 10-8 nos dois primeiros rounds, para mim foi 50-43. Um show. Falar da luta foi um show do Charles do Bronx, um seminário de luta agarrada. É impressionante como, quando essa luta foi casada e nos dias que antecederam essa luta, todo mundo imaginava que seria competitiva, que seria equilibrada, que seria uma luta decidida aí round a round, até porque são dois grandes lutadores, dois ex-campeões, caras do mais alto nível. Só que, verdade seja dita, o Charles fez o que quis. A partir do momento, desde da primeira troca de forças que eles fizeram no clinch, ficou evidente a diferença de força e de técnica do Charles. Cara, o Holloway deu para ver na expressão do rosto dele a situação em que ele se encontrava. Num determinado momento, ainda do primeiro round, quando o Charles pega as costas dele, você consegue ver a expressão do rosto do Holloway de preocupação. Ele estava muito preocupado porque, cara, o Charles fez o que quis com muita facilidade, com muita tranquilidade. Ele sequer teve que trabalhar muito para conseguir botar o havaiano de costas no chão. A gente vendo a luta, uma pessoa que nunca viu nenhum dos dois lutar e viu apenas essa luta de hoje, pensa que a defesa de quedas do Holloway é péssima, e não é. O cara com mais de 30 lutas no UFC tinha um índice de mais de 80% de defesa de quedas, mas o Charles evoluiu muito. Ele conseguiu mostrar um jogo de luta agarrada, um jogo de quedas, um jogo até de wrestling e até mesmo de judô, com muita variedade, com muita tranquilidade, fez o que quis. Uma ótima atuação do Charles do Bronx, que mostra que, mesmo aos 36 anos de idade, mesmo com 16 anos só no UFC, o céu é o limite para esse cara. Te surpreendeu essa estratégia do Charles? Porque a gente está acostumado com o Charles ir pro tudo ou nada, né? Ele refletiu muito depois daquela derrota dura para o Topuria, né? Já foi assim contra a última luta que ele fez no Brasil aqui, né? Conseguiu uma vitória por finalização, levando a luta para o chão. De fato, surpreendeu. E tem muita gente criticando, falando, comparando o Charles com o Malhadinho, criticando que amarrou e não lutou. Como que você observa a forma da atuação do Charles hoje? Olha, não me surpreendeu a estratégia que ele escolheu. Ele já tinha feito isso contra o Michael Chandler na revanche no UFC 309. Fez isso também, como você bem lembrou, contra o Matheus Gamrot no UFC Rio. E lutando contra um boxeador do nível do Max Holloway, o cara que tem o maior número de golpes significativos conectados em toda a história do UFC, eu imaginava que ele fosse tentar a queda também. O que me surpreendeu, na verdade, foi a facilidade com que ele fez isso. Eu imaginava que ele ia tentar a queda, o Holloway ia defender uma vez, ele ia tentar de novo, ia quedar, mas o Holloway ia bater no chão e voltar em pé e tal, e achava que eles iam trocar por mais tempo, porque o Charles teria alguma resistência aliás, o Holloway iria impor alguma resistência para ir para o chão,
mas não foi o caso. Assim, quando o Charles tentou quedar, ele conseguiu. Eu não sei a estatística exata de quantas quedas o Charles tentou, para quantas quedas ele conseguiu converter, mas tirando uma situação, um momento no quarto round, se eu não estou enganado, que ele tentou uma queda de braço, uma queda de judô de braço, e ele acabou caindo por baixo, todas as vezes que ele tentou botar para baixo, ele conseguiu. Não foi uma situação, não foi difícil para ele conseguir a queda. E com relação às críticas, a ser chamado de amarrão, olha, o esporte se chama MMA. Isso é artes marciais mistas. Você tem que saber de tudo. A arte marcial que garantiu o Charles ficar tanto tempo no UFC sendo tão relevante é o jiu-jitsu. Não é à toa que ele é o maior finalizador da história do UFC. São muitas e muitas vitórias conseguidas por conta do jiu-jitsu. Desde a primeira vitória do Charles, inclusive, no UFC foi por finalização. Então, cara, faz parte do jogo. Se o Holloway não queria ser amarrado, usar essa expressão porque é a expressão que é usada de maneira pejorativa, se o Holloway não queria ser embrulhado para presente, se ele não queria ser quedado, controlado no chão, ele tinha uma coisa muito simples para fazer. Defenda as quedas, volte em pé. Isso acontece o tempo inteiro. A gente vê vários lutadores que são strikers. O Poatan, inclusive, vem fazendo isso cada vez mais, vem evoluindo nisso cada vez mais. Quando esses strikers eles são quedados ou precisam, o adversário deles tenta colocar eles para baixo, eles defendem a queda. Se forem para o chão, voltam em pé e fazem o trabalho deles em pé. Se o Holloway não conseguiu fazer isso, não é demérito dele e muito menos do Charles, é a habilidade, é a prova de como esse cara continua evoluindo, porque como eu falei, antigamente não era assim. O Charles, durante boa parte da carreira dele, era um cara que era derrubado e quando batia de costas no chão conseguia finalizar com uma guilhotina, com uma chave de braço, às vezes ele em pé fazia transição para as costas. Agora a gente tá vendo um Charles que consegue mudar de nível, ir para a luta agarrada e botar para baixo como se fosse um wrestler. Então isso é evolução técnica, isso é evolução tática, isso precisa ser admirado, porque não é fácil evoluir com a idade que o Charles tem e com a quilometragem que ele tem. A galera tem falado muito do treino, né, do Demian Maia com o Charles, né, o Demian, pô, um exímio lutador de arte suave, né, foi contender do UFC e o Charles, inclusive, declarou, né, em relação ao como foi importante o treinamento com o Demian para ele manter a calma e conseguir fazer essa estratégia. E eu pergunto, Charles com 36 anos, nessa nova estratégia, há uma chance para uma corrida pelo cinturão linear? O que vem a seguir? Ele tentou colocar ali, cavar uma vaga para o card lá da Casa Branca, né? A princípio, marcado na luta principal na categoria dele, o Ilia Topuria, que o nocauteou contra o Justin Gaethje, a qual ele finalizou. O que dá para esperar da sequência de Charles do Bronx e desse novo Charles, o Charles do Novo Testamento, depois do trabalho com Demian Maia? Me conta também a importância desse trabalho, aliás. Cezão, para mim o próximo passo natural é ele disputar o cinturão, sim. A gente sabe, né, foi anunciado o card completo da Casa Branca. A luta principal será a unificação do título dos leves entre o Ilia Topuria e o Justin Gaethje, dois caras que o Charles já dividiu o octógono. Então, tem o Arman Tsarukyan, que já venceu do Charles no UFC 300, mas não é um cara bem quisto pelo UFC. Acho bem possível, até provável, que o Charles passe à frente dele após o UFC na Casa Branca. E eu acho, sinceramente, que o Charles não deveria aceitar nenhuma outra luta que não fosse uma luta pelo cinturão, ou na pior das hipóteses, um title eliminator, uma revanche com o Arman Tsarukyan, no pior dos casos. Porque, cara, ele é um cara que é muito popular, que vende muito, é o maior finalizador da história do UFC, agora é o campeão BMF, por mais que seja um título simbólico. Isso é importante. Se o Justin Gaethje vencer, é ótimo para ele, porque é um cara que ele já venceu, é um cara que a gente já viu que o jogo casa bem para o Charles. Se o Topuria vencer, aí já é um pouco mais complicado, porque é um cara que venceu o Charles recentemente, mas mesmo assim, o Tsarukyan é um cara que tem uma relação tão conturbada com os matchmakers, com os engravatados do UFC, que eu também não me surpreenderia se o brasileiro conseguisse passar à frente. Então, se eu fizesse parte da equipe do Charles, se eu tivesse alguma influência nessa decisão, eu diria, cara, descanse, não aceite nenhuma luta que não seja pelo título, e já que ele pediu uma vaga na Casa Branca, por mais que ele possa não conseguir, ele tem totais condições de ser o substituto oficial, porque vai que um dos lutadores se lesiona, algum problema acontece, o Charles, estando preparado, consegue cavar uma vaga no evento também. Perfeito, perfeito. Então, a última
Uma última análise pra gente encerrar esse corte. Os gringos estão P com o do Bronx, falando que essa não foi uma luta digna de BMF. O que você acha? O que vocês acham? É o 66 Cali fazendo a pergunta, uma boa pergunta. Essa luta foi digna de BMF? LA. Olha, cara, assim, eu não acho, eu sinceramente eu acho esse tipo de discussão uma discussão muito rasa e que não. Quem tá reclamando, cara, é que nem aquele ditado, morde as costas, porque faz parte da regra. O Charles não fez nada ilegal, o Charles não fez nada de errado, ele fez a estratégia correta para vencer, tentou finalizar, ele não ficou deitado por cima do Holloway esperando o tempo passar para ganhar nos pontos, ele tentou finalizar. O Holloway foi muito guerreiro de conseguir se defender dos Mata-Leões, principalmente no primeiro e no segundo round. Então, assim, faz parte do jogo, é do jogo. Ah, se é uma luta digna de BMF ou não, cara, eu acho isso uma discussão muito rasa, porque você tá praticamente, se você concorda com isso, você tá praticamente dizendo que para lutar pelo BMF tem que ser striker, e isso daí tá errado porque a gente tá falando do MMA. Existem possibilidades para tudo, e como eu disse, se fosse para ser uma luta, aliás, se essa luta fosse para seguir o roteiro do que muita gente imagina que seria uma luta BMF, bastava o Holloway conseguir voltar a lutar em pé, impor o jogo dele na trocação, obrigar o Charles a trocar com ele, e aí a gente teria essa luta mais equilibrada, essa luta mais violenta. Como não faltou repertório técnico, e faltou também, também acho que faltou força para o Holloway conseguir evitar o jogo do Charles, segue o jogo. O Charles não tem a obrigação nenhuma de escolher um caminho que deixe a luta mais fácil para o adversário dele. Então, para mim, cara, segue o jogo. Isso aí, essas reclamações entram na delegacia de pequenas causas. E aí? O que você achou? Luta de BMF? Qual é o próximo adversário do Charles? Deixa aí nos comentários. Lembrando que essa resenha é um oferecimento da Stake. A casa que patrocina o UFC também apoia o Superlutas. Clique no link no comentário fixado. Faça o seu cadastro com o cupom Superlutas e aproveite todas as vantagens. Lembrando para você, jogar com responsabilidade, e é para maiores de 18 anos. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para não perder nenhuma resenha.